Oi, tava louca pra poder terminar essa parte logo, fazer o vídeo pra poder contar tudo novo que Deus fez na minha vida, as maravilhas, as coisas boas que Deus fez e a superação que foi a minha história do antes e depois. Mas ainda faltou um pouquinho, e é bem pouquinho. Eu acho que hoje eu já finalizo já essa parte já e vem uma história nova de vida. Mas vamos lá então, para ser breve. O último vídeo eu falei do primeiro Natal, né? Que foi depois da separação, foi o Natal triste, em que eu ouvi, tô indo, mas não desiste, ora por mim, aquela coisa toda. Isso perturbava a minha mente, porque eu não conseguia seguir em frente, eu ficava presa naquilo. E foi uma parte muito, muito, muito difícil. Começou a surgir a dificuldades financeiras mais ainda, porque eu tinha parado de trabalhar quando acabou a licença maternidade, eu falei isso no outro vídeo. E aí tava eu lá, eu e minhas 3 filhas. A gente passando por um momento muito conturbado financeiro. E em um dia, né, porque tem aquilo, acabou, o outro lado vai, voa, e você que fica, você tem que continuar. Só que você não continua sozinha, né? Normalmente as mulheres ficam com os filhos, alguns casos também os pais ficam, não sei, mas eu tava ali com elas 3. E aí começaram aqueles momentos, né? Onde as palavras, elas machucam muito. E foram ditas coisas assim, ofensas absurdas, né? Que vinham e tinha a resposta, e isso machucava um outro. Tanto machucavam os dois, como também machucavam as meninas. E eu lembro que a minha filha, ela teve no tratamento com a psicóloga, porque elas não aguentavam. Se eu, adulta, sofri, imagine elas, crianças, né? Então, assim, eu lembro que um dia eu tava levando minha filha e é muito complicado isso, porque você tem que saber lidar com um lado espiritual, né? Mas com os pés no chão. E eu não conseguia muito, porque eu tava tão abatida emocionalmente, tão abatida, que eu me lancei. O meu pronto-socorro, sabe? Era a minha vida espiritual, era ali, eu ia pra igreja e ficava lá, e orava e conversava, e com Deus continuava. E eu não conseguia, sabe? Agir de forma de razão. Chegar e falar, ó, tá acontecendo isso é errado. Não. Eu falava assim, bem, Deus vai resolver tudo, Deus vai controlar tudo. Falava para minhas filhas, não ficam tristes, não fica chateada, o que tá acontecendo. A Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, então isso não tem nada a ver com vocês. Eu ensinava aquilo que eu acho e eu acredito que tem que ser assim, porque os filhos não têm nada a ver. Nada a ver com a sua opção, nada a ver com a opção que você teve para sua vida. Seus filhos têm que estar, sabe, assim, eu tenho o hábito de dizer até hoje que em coisas de adulto nunca deve respingar nas crianças, né? Porque as pessoas falam assim, a criança não entende, entende muito, entende. Porque eu lembro que quando eu tava indo com a minha filha, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, eu fui perguntar, eu tava no metrô, e eu fui perguntar a estação se estava próxima para uma pessoa, porque eu não sabia, eu não conhecia o lugar. E quando o rapaz chegou perto de mim para responder, a minha filha pegou um batom dentro da minha bolsa e fez assim. E eu falei assim, que isso? E ela falou, você ainda vai continuar conversando com ele? Então, assim, eu não sei, sabe? O que passa? Você olha e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que as coisas acontecem? E ninguém, sabe, consegue te entender. As pessoas que estão do outro lado, elas não te entendem. Até aquela pessoa que você se sentia, que era o teu porto seguro, ela não te entende. E foi um momento muito conturbado esse período de adaptação. Por quê? Como tinha palavras que ofendiam. Ai, falando em palavras, gente, palavra dói muito, sabia? Dói muito. As pessoas às vezes acham que um tapa é algo assim, pá, absurdo. Não é. Existem palavras que doem muito mais que um tapa. Normalmente as pessoas que falam, elas esquecem, mas aquelas que ouvem,
elas guardem aqui, ó, elas guardam dentro de si. E tem um poder de destruição, algumas palavras que são assim, absurdos. Absurdas, absurdas, absurdas. E aí, o que que acontece? Nesse problema, né, de financeiro, eu não queria pedir nada e nem queria aceitar nada. Ah, é orgulho? Eu não sei. Você pode achar que é orgulho, todo mundo pode achar. Mas foram inventadas coisas a meu respeito. Foram ditas coisas que eu fiz sem eu nunca ter feito. E quem me conhecia, quem era próximo de mim, tanto amigos, famílias, acreditavam nas coisas. E isso foi me machucando muito, muito. Porque quem conhece meu caráter, minha índole, minha essência, sabe do que eu sou capaz. Eu seria incapaz de arrumar barraco. Eu seria incapaz de ficar ligando, passando um trote. Eu seria incapaz de falar alguma palavra que não fosse, como que eu posso dizer, compatível àquilo que eu sempre fui. Sabe? A minha índole. E as pessoas acreditavam. E eu me via totalmente presa nisso, sabe? Eu me sentia presa. Presa porque eu falava assim, meu Deus, como que as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, acreditam nessas coisas? E eu não conseguia ter reação. Sabe, às vezes, quando você se sente louca, quando as pessoas colocam palavras na tua boca, quando as pessoas falam... Eu cheguei em vários momentos de parar e falar assim, meu Deus, será que eu fiz isso? Não. Não é possível. Isso me fez ficar isolada, guardando essas palavras. Tudo isso que eu tô dizendo nesses vídeos, minhas filhas sabem disso porque elas participaram na maioria das coisas. Mas assim, são palavras que eu aguentei esses anos inteiros, quase 20 anos. E eu guardei dentro de mim. Guardei. E assim, eu precisava falar. Precisava por um motivo que eu vou contar no final. Eu precisava dizer tudo isso, sabe? E eu escrevo há muito tempo, como eu falei, não é uma coisa de agora. Eu escrevo já há muito tempo a minha história de vida. Porque eu quero que os meus netos, Benício tá vindo aí, que eles possam saber, sabe, a história da avó. Os meus bisnetos, que eles possam entender um pouco da história, sabe? E eu aprendi esses dias que a gente é capaz de superar. A gente precisa respirar quando é preciso. A gente precisa se olhar no espelho e falar assim, ó, eu vou te ajudar, sabe? Você não precisa ficar esperando a ajuda dos outros. Você não precisa. Você pode se levantar. Você tem que ter foco, sabe? Você tem que deixar Deus te guiar, mas você precisa de um foco. E na minha vida, tudo que eu focava era em relação às minhas 3 filhas. Tudo. E nesse momento financeiro que foi terrível, terrível, cortaram a minha luz. E eu me vi ali. Veio até ajuda, sabe? Para poder pagar do outro lado, mas eu não quis. Eu não quis porque, assim, quando eu tive minhas filhas pra gente poder tá ali formando, né? Formando uma família, sabe? Tendo a criação, como eu sempre dei para as minhas filhas, uma criação baseada naquilo que eu acredito, que é a palavra de Deus. E por que eu ia estar ali? Esperar cortar a luz para poder ter uma ajuda? Não, não era isso. Eu não casei por causa de dinheiro. Eu não tive minhas filhas por causa de dinheiro. E eu lembro que cortaram aquela luz ali. E eu fiquei muito mal, muito, porque a minha filha mais velha, ela estava com pneumonia e ela precisava usar o nebulizador. E eu fiquei muito mal, muito. E aí, o que aconteceu? O meu irmão tinha um trailer de lanches, essas coisas, e ele me deu massa de pastel, carne moída, queijo, várias coisas para eu tentar fazer, para vender, para poder ter um dinheiro. Que aí eu tava desempregada, depois da licença maternidade, eu não voltei mais da minha bebê.
E aí eu comecei a fazer pastel. Eu tenho até uma queimadura pequena na barriga, que eu falo que é para eu sempre lembrar dessa história, nunca esquecer disso. E aí eu vendia, saía na rua e vendia. Quando eu fiz o dinheiro, acho que demorou uns 2 dias, não sei, acho que foi mais ou menos isso. Eu consegui pagar essa conta de luz. E quando eu paguei essa conta de luz, eu já estava passando já por um problema apertado e meus pais, nossa, me ajudaram muito, 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 muito. Minhas filhas se alimentavam praticamente todos os dias lá. E aí eu falei assim, meu Deus, não comprei nada, não tinha nada na minha geladeira. Sabe quando você abre a geladeira assim e você não tem nada, 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 nada? A minha casa tava para terminar de fazer, eu não tinha muita coisa, porque eu, assim, tava passando por um momento ruim mesmo. E eu lembro que eu abri a geladeira e a única coisa que tinha, não tinha carne, não tinha frango, não tinha ovo, não tinha batata, legumes, não tinha nada. A única coisa que tinha era um pote de maionese com um pouquinho de maionese assim. Não é maionese com legumes não, era só maionese. E um pouco de arroz dentro da geladeira. E aí eu olhei para as meninas assim e eu falei, meu Deus, paguei a conta e o que eu vou fazer? Vou mandar elas de novo, né? Lá para casa dos meus pais. Graças a Deus, meus pais seguraram uma barra muito pesada. Tanto a minha barra quanto a das meninas. E aí eu olhei, me senta as duas mais velhas no degrau da escada. Minha escada é na cozinha, que dá pro segundo andar. E tava as duas sentadinhas ali. E aí a do meio, responsável, como ela sempre foi desde pequena, ela falou assim, mamãe, a gente está com uma vontade de comer uma coisa, mamãe. E meu coração ali, nossa, eu falei assim, meu Deus, o que elas querem? Eu não tenho. E aí eu falei assim, filha, o que você tá com vontade de comer? Aí a mais velha se apressou, olhou para do meio e falou assim, a gente quer comer arroz com maionese. E ali, meu coração de mãe ficou aos pedaços, aos pedaços. Porque eu sabia que elas só estavam dizendo aquilo porque era a única coisa que a gente tinha. E elas sabiam o quanto aquilo estava doendo em mim. E eu lembro que eu esquentei o arroz, coloquei aquele pouco de maionese e nós três comemos. Depois que acabamos de comer, eu olhei para elas e falei, nunca mais a gente vai passar por isso. A mamãe promete isso para vocês. A gente não vai passar. E aí eu conversei com a minha mãe e no outro dia de manhã, acordei muito cedo, e fui atrás de trabalho, ver se eu conseguia, né? Alguma coisa, se eu não conseguisse, eu voltaria a vender de novo os pastéis, até pão com ovo eu tava fazendo e vendendo na rua. E eu voltaria, mas eu precisava de alguma coisa firme para eu poder ajudar a criar, né? O básico, pelo menos. E graças a Deus, eu consegui no mesmo dia. Era um trabalho de contrato que era válido por 6 meses e poderia ser renovado. E eu me lancei, cheguei em casa, nossa, maravilhada, e falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu pego às 14 horas e largo 22, eu preciso, não sei o quê. Minha mãe falou, não, eu dou uma olhada nelas, era tudo no mesmo quintal. E aí eu falei, filha, conversei com elas, falei, mamãe vai trabalhar, mamãe vai ficar um tempo fora, não sei o quê. E eu fui. E assim, o pessoal da empresa, né, que sabe qual é. Agora, se estiver assistindo esse vídeo, alguém vai lembrar muito bem desse tempo que vocês me conheceram. Esse tempo amargo que eu vivi. E eu entrei para esse trabalho e me lançava. Se fosse necessário trabalhar de domingo a domingo, eu trabalhava. E logo depois disso tudo, passou um tempo, eu consegui renovar o meu contrato de novo, aquela coisa toda. E veio logo a pensão, que ele deu entrada na pensão, que aí ajudou também bastante, era para a escola delas. E eu continuei nesse trabalho, acho que foram 7 contratos ou 6 direto, renovando. E nesse período eu me lancei mais ainda com as minhas filhas, né? Eu e minhas filhas tivemos um elo assim, sabe, de amizade, de companheirismo. Eu saía para trabalhar, elas eram novas,
né? Uma tinha 8, a outra tinha 7. E quando eu chegava em casa, as coisas estavam tudo organizado, porque 8 anos, gente, ela olhava as outras, a de 7 sempre foi responsável, organizada, e a de 8 eu cuidava da casa, e a de 7 ela fazia as outras coisas mais, que poderiam me ajudar, e assim, eu vivi para as minhas filhas nesse período. Eu vivi. Eu tive uma experiência, 2 experiências com Deus nessa fase da separação, que eu já estava esquecendo de contar, mas eu preciso contar. Uma delas era uma vez, assim, no início da separação, eu estava passando uma cortina no quarto e eu passando ali, sabiamente ligada com Deus, e eu falando, Senhor, por quê? Essa mania que a gente tem de, às vezes, não perguntar para quê, né, que Deus está mudando a história, mas a gente pergunta o porquê, a gente quer saber o porquê. E eu perguntei, Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer? Porque se eu cheguei até aqui, né? Se eu casei, se eu tive minhas 3 filhas, eram promessas suas que foram cumpridas. E o que está acontecendo? E aí, Deus foi lá dentro da palavra e falou, lembra de Abacuque? Quando Deus me levou para aquela passagem de Abacuque, a resposta do Senhor, onde Deus fala, né, onde vai lá para a torre de vigia e pergunta, Senhor, até quando? Até quando? E aí Deus vai lá e responde, fala assim, escreve com letras grandes, para até aquele que possa passar correndo, que ele consiga ler, consiga enxergar, porque a promessa, ela vai se cumprir. Se tardar, espere, que ela vai se cumprir. E quando Deus falou comigo ali, eu passando a cortina, eu chorando, ferro assim na mão na cama, eu chorando, falei, Deus, o que o Senhor quer? O que eu faço? Já não existia mais a vida conjugal, já tinha ido embora, eu estava ali com as minhas filhas. E nesse exato momento que Deus me deu essa palavra, o telefone tocou. E quando eu fui atender, era confirmação, sabe? Como se Deus estivesse confirmando. E eu chorei. Falei, meu Deus do céu, eu não posso desistir, eu não posso, eu vou ser forte, eu vou insistir, eu vou persistir. E minha família vai ser restaurada. Essa foi uma das experiências, tipo assim, de Deus falar e a ligação confirmar. E a segunda foi uma vez que eu fui pro quarto, eu não aguentava mais falar, já estava quase no finalzinho, já próximo do divórcio. Eu fui pro quarto, apaguei a luz sozinha e falei assim, Deus, eu não quero a resposta do homem, eu não quero a resposta das pessoas, eu quero a resposta de ti. Eu vou ficar aqui, no escuro. Tipo, a louca aqui falou assim, não, ficar no escuro e o sobrenatural vai acontecer. E eu falei assim, Deus, eu vou ficar aqui. E eu só vou sair desse quarto quando eu tiver a resposta. Isso chorando, né? Lágrima descendo. Tava sentada assim na cama, tudo escuro, e eu falando com Deus. Sabe o que aconteceu? Acordei no outro dia, caída assim, ó, na cama. Dormi. Quem sou eu para falar assim com Deus? Quem sou eu? É como se fosse colocar Deus na parede. Que isso? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente não entende, às vezes, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente fica indagando, fica pondo Deus, sabe, contra a parede, contra isso tudo. E eu tava lá. E quando eu acordei no outro dia, eu comecei a rir. Eu falei, gente, que doideira. Como o emocional deixa a gente, ó, maluca. Entendeu? Como ali, eu me colocando no lugar do Senhor, colocando o que Ele tinha que falar. Quem sou eu? Ele é ele faz o que ele quer, a gente precisa aprender isso. Não é da nossa maneira, não é do nosso querer, é do querer dele. E essas 2 experiências eu tinha que contar. E voltando lá, quando eu trabalhava, meu horário, eu já falei, era de 14 às 22, eu chegava muito tarde em casa. Muito tarde, muito. Eu chegava quase meia-noite, era 23h35, 23h20. E meu pai ia me esperar no ponto aonde o ônibus da empresa deixava. Era um pouco distante de casa e meu pai ia me esperar. Olha, mulher casada, mãe de 3 filhos e o pai indo lá. Meu pai e minha mãe seguraram uma barra, me ajudaram muito. Eu nunca vou esquecer disso. E quando eu chegava em casa, elas estavam dormindo. Eu ia lá, acordava uma por uma,
brincava, conversava, ia dormir 2h pouca da manhã, 3 horas. Aí quando eu saía para trabalhar no outro dia, eu saía de casa, eu pegava lá 2 horas, eu era aquela funcionária exemplar, porque eu precisava trabalhar, precisava muito. Eu saía de casa para almoçar ainda lá na empresa. Então eu saía de casa assim 11h30, meio-dia, por aí. E muitas das vezes elas estavam dormindo, porque eu ficava madrugada com elas para conversar, ter aquele momento de mãe, que isso eu nunca perdi. E eu lembro que eu escrevia na parede do quarto. Eu ia trabalhar, eu botava bom dia. Aí fazia uma dedicatória para cada uma delas. E aí eu ia e botava beijinho com batom. E botava te amo, mãe ama, e colocava, falava uma mensagem de Deus. E quando eu voltava, que elas estavam dormindo antes de eu acordar, as respostas estavam lá. Então meu quarto era assim, uma bagunça, as paredes. Tinha marquinha de mão com tinta guache, tinha marquinha de batom. Eu tenho fotos desse momento, tinha corações feitos. A bebê, ela desenhava e as maiores colavam papel assim na porta. E eu lembro que meu pai falava assim, você precisa pintar esse quarto, tá uma bagunça. E eu falava, não pai, elas vão crescer e eu vou sentir falta disso. Então ali era o nosso pedacinho do céu, sabe? O nosso jardinzinho secreto era o meu e delas. E eu ali trabalhando, cuidando delas, orando, pedindo, tudo a mesma coisa. Só acrescentava, mas não mudavam as coisas que eu fazia antes, né? E teve uma vez que eu falei com Deus. Eu falei para Deus assim, o dia que chegar no momento de eu ter que assinar, porque já tinha entrado no divórcio, ele, e eu orando o tempo todo. Eu falei assim, o dia que chegar esse momento, que Deus permitir, acabou, porque eu já estava machucada demais, tristeza demais, já quase não vivia, não conseguia abrir os olhos para me relacionar com outra pessoa, porque eu não acreditava mais em ninguém, eu não acreditava no amor, eu não acreditava mais que era possível amar de novo. E eu lembro que eu falava assim, nunca mais na vida eu quero me relacionar de novo. E aí, trabalhando fora, e tinha aquelas pessoas que apareciam, te olhava, até meu olhinho às vezes tentava brilhar, mas não, eu tinha um foco. Meu foco era a família, meu foco era, reconstruir tudo de novo que eu tinha perdido. E eu achava assim, se eu perdesse o foco, Deus não me daria a minha família de volta. Então assim, se eu saísse final de semana, vamos almoçar na casa de alguém, amigas de trabalho, essas coisas assim, eu tinha que levar as 3. Porque eu não conseguia ir sozinha. Eu não conseguia. Tudo que eu fazia, eu falava assim, eu tenho que ser exemplo para elas. Eu tenho que ser exemplo para elas. E assim foi se passando um tempo. E chegou o dia do divórcio. E aquele dia foi um dia muito ruim para mim. Muito. Eu que já tinha sentido as dores do parto, as dores da traição, as dores do término conjugal, dos sonhos, as dores de tanta coisa, eu não imaginava o quanto ia ser difícil aquele momento. Porque quando eu casei, era eu e ele. Nós escolhemos isso. Aí faz festa, comemora, mas quando é para terminar, para dar um ponto final, eu me vi parada ali numa sala, onde tinha um advogado, onde tinha a minha estrutura, meu porto seguro, e eu sozinha do outro lado, porque eu não fui com advogado, não quis defensoria pública, né? E tava eu ali. E aí veio uma pessoa estranha para decidir sobre a minha vida. Uma pessoa que não participou 1 minuto, né? Desses anos inteiros, não sabia nada sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre as minhas filhas, sobre a minha família, não sabia nada, mas estava ali. E eu me vi naquele lugar, eu não conseguia ficar. Você vê o teu porto seguro falando coisas que você não conseguia acreditar. Eu sozinha ali, e eu tentando falar com Deus, mas não conseguia mais. E a única coisa que eu fazia era chorar.
chorar. Fui, assim, como eu posso dizer, foram reveladas muitas qualidades minhas naquele lugar. E uma delas foi que serpente, eu não sabia que eu tinha isso, mas foi divulgada ali naquele momento. E eu lembro que nesse momento eu chorei e falei assim: serpente, porque eu amei, fui fiel, cuidei, lavei, passei, orei, eu mereço tudo isso. Eu tava ali por ter sido tudo isso, sabe? Eu tava ali porque eu sonhei, eu tava ali porque eu me entreguei, eu tava ali porque eu tive sonhos, eu tava ali porque eu amava, eu tava ali porque eu confiava, eu tava ali por tudo isso, sabe? Por eu ter sido a trouxa. Eu tava ali ouvindo barbaridade. Ouvindo barbaridade. Mas o tempo passou, né? Tudo bem, o tempo passou, as coisas são esquecidas. E ali a única coisa que eu queria era assinar e sair dali. Assinar e sair dali. Até o meu nome. Opa, não era meu. Desculpa, tô falando besteira. Até o sobrenome que tinham me dado, me tiraram. Fizeram questão de tirar. E eu saí dali arrasada. Tinha que atravessar uma passarela e eu saí chorando muito, muito. Eu não sentia as minhas pernas. A minha cabeça não funcionava, eu passava, sabe, filmes toda hora na minha cabeça de tudo que eu vivi, tudo que eu vivi, tudo que eu vivi. E a única coisa que eu me sentia ali era um lixo, sabe? Um lixo. Era assim que eu me sentia. E eu lembro que quando eu tava na passarela, meu telefone tocou, alguém da minha casa tava me ligando pra saber como é que tinha sido, e eu tava chorando muito. E falaram assim: senta e pede ajuda a alguém, passa o telefone. Eu acho que a pessoa ficou com medo de eu me suicidar, me jogar de lá, mas eu nem consegui entender onde eu tava. E eu lembro que eu sentei em cima da passarela assim, comecei a chorar, e uma moça passou, uma senhora, e falou assim: você tá passando mal? E eu falei pra ela assim: eu preciso ir pra lá, você me ajuda? E ela foi me segurando, ficou comigo no ponto, e ela perguntava o que era e eu não conseguia falar, chorando. O ônibus veio, né? Eu só lembro que eu falei obrigado, eu não sei se eu falei só isso com ela. Eu peguei um ônibus chorando, os olhos inchados. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto, deitei com as minhas filhas e ali eu desabei. Uma dor, parecia que meu coração estava sendo cortado. E ali no outro dia, eu respirei. Sabe a sensação que eu tive naquele dia? É que eu tava vindo de um sepultamento. Quando eu assinei aquele papel, é como se eu tivesse assinado a minha derrota, sabe? Eu me sentia incapaz de ter a minha família, incapaz de conseguir manter forte uma família. E eu me vi ali e eu falei: meu Deus, eu tô assinando a morte dos meus sonhos. Eu me senti fraca, impotente. E quando eu acordei no outro dia, eu precisava ir trabalhar, né? E eu acordei e eu falei assim: acabou. Eu não quero mais isso pra minha vida. Acabou tudo. Como se eu tivesse enterrado, sabe? A minha vida conjugal ali. É como se a minha vida dos 14 anos até aquela data ali, era como se a única coisa que eu queria guardar eram os meus 3 filhos. O restante eu estava sepultando. Sepultando a minha vida conjugal, sepultando as amizades que se afastaram de mim achando que é normal. É normal, você pode frequentar o mesmo lugar, a vida que segue, a vida tá ali, ele já tá com uma outra vida, você tá assim. Gente, se coloca no lugar do outro. Antes de você falar, antes de você fazer, se põe no lugar do outro. A única pergunta que eu faço é: se fosse com você, se fosse o seu marido, se fosse as suas filhas, se fosse a sua vida, se fosse os seus sonhos, como que você reagiria? É assim? Mas eu não quero tomar as dores nem de um lado nem do outro. Então,
Tá tudo normal, você tem que aceitar. Pensa. Se fosse você. Eu vou terminar o vídeo aqui agora, porque já tá longo. E eu vou ver se eu consigo gravar hoje ainda. Falta só um pouquinho para essa história acabar. Só um pouquinho para eu começar a contar a superação. Que tudo Deus faz novo. Tudo, 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 tudo. E que tudo contribui pra gente ser uma pessoa melhor. Pra gente poder descobrir que é possível sim superar. É possível. Mesmo que te coloquem em cacos, mesmo que te destruam, mesmo que te cortem em pedaços, Deus vai lá e faz tudo novo. Deus faz tudo novo. Você pode ter certeza disso. Você pode ter, se hoje eu tô aqui falando, é porque Deus fez um novo na minha vida. Porque senão eu não ia conseguir. Eu tava como um poço, sabe? Um poço sufocado com tudo. Eu guardei esse tempo inteiro. E hoje eu consigo falar. Eu consigo falar. Porque Deus fez tudo novo na minha vida. Deus fez tudo novo. Deus trouxe um tempo novo. Tá bom? Então eu vou parar esse vídeo. E se for possível eu gravo outro hoje mesmo. Para acabar essa história. E começar um tempo novo. Um tempo novo. Mas que os pancadões, ó, continuaram. Agora não em vida, não perda em vida, né? Porque eu tive essa perda em vida. A perda da minha vida conjugal, a perda dos meus sonhos, a perda da minha identidade. E depois vieram outras perdas, tá bom? Acho que eu vou contar no próximo vídeo. Beijo! Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que se der, eu volto agora, tá bom? Pra poder fazer outro vídeo. Fica com Deus, tá? Que Deus nos abençoe.